É a história da autossuficiência. É a história de você entender, sou eu, a partir de agora sou eu, segundo lugar sou eu, terceiro lugar sou eu, quarto lugar sou eu, até o 10º lugar sou eu. E eu vejo como se isso abrisse caminho para você também. Olá, Aquário! Bem-vindos ao Tá Escrito na Estela, e essa é sua leitura dedicada a acontecimentos, babados, fofocas e energias até o final do mês, até o final de setembro de 2025. E antes de iniciar nossa leitura, bora para os recados importantes dela também. E a primeira coisa mais importante é que essa é uma leitura geral e coletiva. Ela não vai ressoar com todo mundo. Se isso acontecer com você, você tem a opção de assistir o seu ascendente, Lua, Vênus ou signos mais fortes do seu mapa. Assim como eles têm importância e interferência direta no teu mapa, pode ser que nos vídeos que a gente já produziu ou vai produzir, lá também tem recados específicos, retos e diretos para você. Caiu aqui pela primeira vez e de paraquedas, seja muito bem-vindo e inscreva-se se a sua energia combinar com a minha. Aqui, nós temos vídeos mensais, trimestrais, vídeos de energia geral. E vira e mexe tem um conteúdo ou tema dedicado a você. Tudo para te entreter, te informar e te conectar com o seu momento. É isso. Boa sorte, boa leitura! Vamos iniciar aqui com uma energia do meu oráculo a história da guerreira ou a jornada da guerreira. Eu nunca lembro o nome desse oráculo, ele é novo aqui no canal. Autossuficiência. Seja a base sólida da sua própria jornada. Essa é a primeira energia que cai para você. Aquá. Tem 2 pontos aqui e eu não vejo como um puxão de orelha, tá? A primeira palavra que veio aqui na minha cabeça é descoberta da autossuficiência. Ou seja, você descobrindo que você consegue ir muito mais além, sabe? Como se fosse assim, antes eu achava que eu precisava de uma pessoa. Um exemplo, né? Para eu conseguir tal coisa, eu achava que eu precisava de uma pessoa, eu precisava de um chefe. E você já muito mais autossuficiente, mais independente nesse processo. Isso já faz parte do DNA do seu signo. Você sabe disso, né? Aquário não gosta muito dessa coisa de par, não. Ele gosta de ir na frente, ele gosta de ser independente nesse processo. Então vem você descobrindo mesmo. E pode ser desde uma coisa muito uau a coisas banais, a coisas assim. Quando eu digo banais, é assim. Às vezes a gente cria umas coisas na cabeça e acha que precisa de outra pessoa pra gente descobrir certas coisas, ou até mesmo pra gente conseguir certas coisas. E é nesse processo que a gente começa a testar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. E eu vou sozinho e descubro que eu consigo fazer isso sozinho. Descubro que é capaz de seguir sem ter que depender do outro. Isso eu não vejo como soberba, tá? Eu vejo como o próprio oráculo diz, que é autossuficiente. Então, esse é o primeiro ponto. De você descobrindo, de você explorando coisas diferentes. De você entendendo que, para certos processos, você imaginava que ia precisar de uma pessoa, mas você desbravando tudo isso sozinho. Você fazendo acontecer de uma forma ou de outra, como se você tivesse, sabe assim, tipo, eu achava que precisava de uma outra pessoa para dar certo. Não precisa de ninguém. Eu entendendo que eu consigo avançar no processo sozinho, tá? E o outro ponto, aqui, chocada, eu gosto disso. Porque tá me vindo aqui como se você tivesse perto de um processo assim, tipo, eu vou morar sozinho, sabe? Eu morava com algumas pessoas, eu vou morar sozinho. É como se você tivesse num processo de alguma coisa de você querer fazer por você. É que eu dei um exemplo de morar sozinho, né? Mas é como se fosse um negócio de eu fazer por mim. Ou eu vou comprar alguma coisa sozinho, eu vou morar sozinho, eu vou montar alguma coisa sozinho. Tem um quê de você aí se priorizando nesse processo, de você não querendo mesmo alguém, tá? E eu não tô falando no sentido amoroso, não, porque a gente pode querer, por exemplo, morar sozinho e ter um relacionamento. Isso, uma coisa não impossibilita a outra, uma coisa não dificulta a outra, são 2 processos diferentes. Mas tem um quê de você querendo fazer alguma coisa sozinho, tipo, sem ninguém, tá? Ok. Vamos lá? O amor.
Para vocês verem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mais uma, mais duas, na verdade. O paternal, Exu Caveira. Caíram muitas. Mais uma, por favor. O caminho. Eita, Aquário! Que processão, Mara! Eu amo! Vamos lá? Ó, o que tá me vindo aqui, por essas 3 energias do oráculo dos guias espirituais. Dos guias espirituais, não, é dos guardiões. Esse é o nome do oráculo. Tem algo que você quer muito. A gente tá falando pela carta do amor. É algo que pode ser algo que você sempre quis. Pode ser algo que toca o seu coração, pela carta do amor. Aqui não estamos falando de relacionamentos, tá? Existe uma outra forma de ler isso aqui que já eu vou tocar, mas tem algo que você quer muito, tem algo que pra você tá dentro do seu coração, pode ser considerado isso como um objetivo, um desejo, um sonho ou algo nesse sentido. Só que ao mesmo tempo é aquilo, né? Eu achava que pra conseguir isso eu precisava da ajuda de alguém. Eu precisava de um anjo, uma ajuda de um anjo. Eu precisava da ajuda de uma outra pessoa. E eu vejo que até o final de setembro é como se você entendesse que se eu ficar esperando alguém cair do céu, se eu ficar esperando essa ajuda chegar, eu não vou alcançar do jeito que eu quero. E pela carta do paternal, se vocês olharem, eu tô vendo como se fosse um processo que não é que muda o seu desejo, mas muda o destino do processo. É como se você entendesse que, tipo assim, ó, eu vou seguir sozinho a partir daqui. Pra eu conseguir isso aqui, eu achava que eu precisava do outro, eu achava que eu precisava de alguém. E isso muda agora em setembro. E por você mudar essa visão sua, por você mudar esse processo, por você mudar isso dentro de você, isso abre caminho na sua vida. Você começa a enxergar isso como algo mais palpável. Deu pra entender? Tem um quê de você recalculando muito, quebrando alguma coisa que, tipo assim, nossa, eu acho que eu só vou conseguir chegar nesse caminho, só vou conseguir essa tal coisa pra mim se for até o momento que você fala, não, tá errado isso aqui, não é dessa forma, quem abre o meu caminho sou eu, quem vai pra cima disso aqui sou eu, beleza? Não estamos falando de quebra de destino, estamos falando de você se munindo de você, tá? Outra forma de ler isso aqui, que também é interessante. Aqui me mostra como se você estivesse num outro caminho. E esse caminho, você gostava muito desse caminho, sabe? Assim, tipo, eu gostava muito desse relacionamento, eu gostava muito desse emprego, eu realmente gostava muito disso. Só que eu também entendi que eu não cabia mais lá dentro. Eu entendi que de alguma forma eu não cabia mais lá dentro. Isso pode não ter sido em setembro, isso pode ter sido há um tempo atrás. Só que ao mesmo tempo eu ainda ressentia esse processo. Ainda estava olhando para ele, ainda olhava de uma forma, com algum tipo de esperança de que uma hora esse caminho vai voltar, uma hora isso aqui vai dar certo e tal. Até o momento em que você percebe que chegou a hora de seguir em frente. Até o momento em que você percebe que as coisas mudaram, que você mudou. Você mudou. Você não cabe mais lá. E aí eu vejo pela carta do paternal, que é Exu Caveira, que é como se você estivesse cortando isso. Não é cortando o amor por uma situação, por uma pessoa, mas entendendo que não existe mais, que não tem mais nenhum tipo de chance de alguma forma você voltar para algum caminho que você ainda tinha na sua cabeça, que você cresceu demais para estar lá, que você não cabe mais lá. E aí eu vejo como se você finalmente cortasse isso. É a história da autossuficiência. É a história de você entender, sou eu, a partir de agora sou eu, segundo lugar sou eu, terceiro lugar sou eu, quarto lugar sou eu, até o 10º lugar sou eu. E eu vejo como se isso abrisse caminho para você também. Que maravilha! Sinceramente, tem leituras que eu sinto um aperto no peito. Tem leituras que me emocionam muito. Aquário, esse ano me pegou há uns
Eu acho que foi um mês atrás, né, produção? Por aí. Me pegou de jeito e eu não conseguia parar de chorar na leitura. Eu acho, não sei se foi agosto ou se foi, eu acho que eu tava em live. Agora, o que eu sinto é que é como se fosse um processo. Pente você, assim, não quero mais saber. Pegando o passado, enterrando e pisando em cima, assim. Pegando as coisas que te faziam olhar para uma outra, por um outro momento. Como se fosse assim, tipo, isso aqui precisa de mim. Ou então eu preciso de tal coisa para seguir. E você já entendendo que você não precisa. É isso que eu tenho para falar. Tá? Ah, e antes que eu me esqueça, já que a gente tá falando de previsões, se você se interessou por essas previsões que eu faço aqui, eu tenho um convite especial para você. Eu criei o curso Segredos do Baralho Cigano, que não é só mais um curso não, tá? É um material que foi revisado, aonde eu abro o jogo e falo tudo mesmo sobre o oráculo que é tão poderoso. A gente conversa sobre os desafios de ser cartomante, as dúvidas que todo mundo tem, e eu dou minha opinião sincera sobre tudo, tá? Baseada nos meus mais de 30 anos de estrada. E olha, não é só para quem quer trabalhar com isso, não. É uma oportunidade incrível para você aprofundar o seu autoconhecimento e entender as energias que influenciam o seu dia a dia. Se você quer aprender de verdade comigo do zero e de um jeito facinho, o link para saber tudo sobre o curso está aqui na descrição do vídeo. Vem comigo que vai ser um prazer ter você aqui. Agora, vamos voltar às previsões. Ou vamos falar de carreira, ou vamos falar de amor. O que a gente vai ver? Vambora! Vamos tirar energias aqui com meu tarô. Pagem de ouros. Nove de copas. A lua. As de pentáculos. Pois bem, que coisa maluca. Sempre quando eu acho que não vai para um lado, vai para um lado, vai para o outro, ainda pega a gente de cheio, né? Em cheio. Vamos lá. Ó, aqui me mostra você, de alguma forma, reconsiderando. Olhando para... Pode ser para esse relacionamento, pode ser para isso que você... É que eu não vejo medo aqui, tá? Eu não vejo medo, mas é como se eu estivesse ainda olhando para algumas rebarbas do passado. Será que essa pessoa ainda sente alguma coisa por mim, se for no seu lado emocional? Ou então, será que realmente eu sou capaz, porque eu tentei algumas coisas, algumas vezes e não consegui? Tem a ver com o seu sentimento de autossuficiência, pelas tentativas que você fez e que talvez você, na sua cabeça, tenha se considerado pela carta do Pajem como algo assim, putz, eu não consegui. Eu tentei várias vezes e falhei, ou eu me senti fraco nesse processo. Desculpa tocar nesse assunto, mas é o que eu vejo aqui, tá? É o fato de você tá olhando para isso ainda porque você tentou algumas vezes ou alguém te ensinou que de alguma forma ali você não podia fazer. Você não existia fora daquele processo, entende? Às vezes a gente pensa que a gente não existe fora daquele processo. Ah, sem esse relacionamento eu acho que eu não sou ninguém. Ah, sem esse emprego eu acho que eu não sou ninguém, sabe? Eu não vou ter o mesmo valor que eu tenho fora dessa situação. E pela carta do Pajem de Pentáculos, eu vejo como se fosse você reconsiderando isso. Você já, de alguma forma, já está seguindo em frente ou já seguiu, só que isso ainda fica como looping ou ficava como looping na sua cabeça. Aqui, pela carta do 9 de copas, e eu fiz uma cara, por quê? Porque o 9 de copas te faz, de alguma forma, encontrar novamente esse processo. Ele te faz encontrar novamente esse processo. Esse processo pode ser uma pessoa? Pode! Esse processo pode ser redes sociais? Pode. Mas eu vejo como se você estivesse olhando por uma outra perspectiva, um outro olhar para essa situação. Se foi um trabalho que você saiu e que você ainda estava pensando, ah, eu saí de lá, mas será que um dia eu vou voltar? Como é que tá? Eu também vejo como se você tivesse cara a cara com isso. Cara a cara com isso. Isso vai bater um pouco nos seus sentimentos? Vai fazer você olhar mais profundamente ainda para isso. Para quê? Para que você chegue aqui, ó, no As de Ouros.
Entendendo que você não precisa mais disso. Entendendo que você tá em outra fase. Aqui, ó. Olha como o tarô é divino, olha como ele é maravilhoso. A gente começa com você avaliando aqui a situação até você soltar essa moeda. Eu fiz um silêncio porque eu tô chocada. É como se fosse algo que você entende. Não, eu não tô mais lá. Não, eu não volto mais lá. Mas nem lascando. É como se você soltasse algo. E isso combina muito, Aqua, com esse processo que a gente está vivendo. Inclusive, eu estava conversando com o pessoal da live. Estava falando sobre eclipse, né? Que vai rolar agora dia 21. É um eclipse que, é claro que não vai afetar aquário, né? Afetar maior, eu tô dizendo, né? É um eclipse que vai cair no eixo peixes e... Meu Deus, Virgo. É peixes e Virgo. Mas eu tô vendo como se fosse algo que você fala, eu sou o suficiente, sai fora, não. Não. E eu tô vendo você encontrar possibilidades que você não encontrava justamente por estar olhando para algo. Olha, eu achava que eu não podia e agora eu vejo que eu posso. Isso abre o seu caminho, Aquário. Coloca isso na sua cabeça. Porque eu vejo que é essa a conclusão que você vai chegar, tá? Vambora? Bora abrir aqui o baralho cigano. Vamos entender o que mais ele vai contar. Tuas palavras. Chocada. Você vai rever tudo. Você vai rever todo o sentimento que você tinha, toda essa parte da cabeça, assim, de, nossa, eu tava pensando isso, mas não é nada. E eu tô vendo você finalmente soltar algum osso aí, hein? E eu sei, tá? Eu sei, Aqua, que isso é um pouco complicado. Tem algumas situações que a gente às vezes acha que é o nosso limite, sabe? Enquanto a gente não vê que esgotou todas as possibilidades, a gente ainda fica pensando no sim ou se não. Vamos lá. A carta da estrela, vem baralho cigano. A carta das soluções. E a carta da espiritualidade. Coisa linda de Deus isso aqui, hein? Coisa linda de Deus. A primeira linha aqui do baralho cigano vem contando que é como se você... A carta das soluções. Conclusões com você. Como se você estivesse falando assim. Um exemplo, olha... Depois que eu saí daquele lugar, depois que eu saí daquele relacionamento, a minha vida andou, eu virei uma pessoa mais consciente. Depois que eu fui para tal caminho, ou depois que eu terminei esse relacionamento, eu tô sentindo uma paz que eu não sentia antes. Eu achei que eu nunca ia sentir isso aqui. Eu vejo isso aqui, ó. Olha que coisa maluca. Que mais? A casa. A carta da cobra. E a carta da cegonha. Do que estamos falando? A dama. Aqua. Para que você chegue a essa conclusão aqui, eu tô vendo como se você recebesse... Pode ser que você recebeu uma mensagem, se estamos falando de algum caminho seu de amor, pode ser que você recebeu uma mensagem de... Um exemplo, olha, essa pessoa começou a namorar de novo, começou a ter um relacionamento de novo. É um exemplo, tá? Não que eu esteja vendo isso, mas eu tô vendo como se você recebesse uma mensagem uma notícia, ou como se você tivesse acesso a uma informação aqui, que inicialmente você vai falar assim, meu Deus do céu, não acredito que isso aqui aconteceu. Quer um outro exemplo? Se você acabou de sair de algum lugar, pode ser algum trabalho, as pessoas chegando assim, falando, olha, entrou uma pessoa no seu lugar, e essa pessoa tá se dando super bem, e você tipo, meio que com raiva disso. Mas não é pra você ficar, porque aqui tá falando que é como se fizesse parte do seu processo de despertar também. É como se fizesse parte de tipo assim, ó, é justamente para eu entender que eu sou autossuficiente, que eu já saí dessa situação. Então, larga lá.
Se tinha pessoas traiçoeiras lá, se você saiu de um relacionamento traiçoeiro, larga lá, deixa as pessoas que estão lá dentro se entenderem, tá? O que mais? A carta da lua, as alianças. Vocês entenderam por que isso vai rebater em vocês? A carta do caixão. E a carta do urso. Rebate em vocês, porque é como se tivesse assim, eu ainda, de alguma forma, estava pegado aquilo, ou achava que ia resolver, mas de uma outra forma. E aí vem, como se viesse uma notícia assim, que você vai ficar meio, poxa, mas um exemplo, né? Se foi um relacionamento, terminei o relacionamento, a pessoa já tá com outra, mas nem deixou o corpo esfriar. Ou então, poxa, mas contrataram outra pessoa para colocar no lugar, poxa, mas acabei de sair, tal coisa aconteceu, então eu vejo você um pouco enciumado, tá? Eu vejo você um pouco pistola da vida. Só que isso vem para cortar definitivamente. É como se fosse assim, tipo, cara, você é autossuficiente. Não fica preso aí. Aí não é seu lugar. Aí não é para você. O que mais? A carta dos sentimentos. A carta da magia. É o ritmo de ragatanga de Aquário. A carta da raposa. E a carta da foice. Ó você cortando aqui, ó. Tem sentimentos que vêm para que a gente fique movidos por ele também. E nem tudo é sempre luz, nem tudo é sempre sobre sentir algo e tá tudo bem sentir gratidão. Às vezes a gente precisa sentir aquela raiva, aquele impulso para tomar uma atitude, para seguir adiante. E é isso que eu tô vendo. É como se você, tipo assim, ó, ah é? Beleza, então. Seguiram aqui, então eu também vou seguir. E eu te vejo cortando definitivamente alguma coisa que tava ali. Você entendendo que você é autossuficiente, que você é capaz de ir para um outro processo da sua vida. É o que eu falei. Isso pode variar porque estamos falando de energias gerais. Então, é como se fosse um processo para você entender que aquilo não te cabe mais. Você não cabe mais dentro daquele mundo. Você era grande, muito grande para aquele mundo. E eu vejo você cortando isso definitivamente, falando tchau então, falou, valeu, obrigada. Nem obrigada, falou, valeu e tchau. É você entendendo que você era muito maior do que aquele mundo para estar lá. Muito maior do que aquele relacionamento para estar lá. Muito maior do que aquele lugar para estar lá. Tá? Ok. Beleza, então, bora para os 4 acontecimentos do seu mês. Vou começar de baixo para cima. Primeiro acontecimento que eu vejo aqui de baixo para cima tá me contando sobre você tá fazendo aí algumas limpas. Pode ser limpas de contatos, de relacionamentos. Eu tô vendo você cortando algumas coisas que estão incomodando. Eu tô vendo você no mood de cortar mesmo, assim. Ah, tal fulano falou tal coisa. Eu não vou dar muita entrada, não. Eu corto. Ah, tal pessoa veio fazer fofoca. Ah, tal pessoa falou que não devia. Eu tô vendo você entrar no mood muito... Ó, não quero saber, ó. Eu não quero... Eu tô vendo você zero paciência aqui. Tá? Segundo acontecimento, dentro desse zero paciência, eu vejo você também, é o que eu falei lá no início, existe alguma relação ou existe alguma coisa que estava travando você, travando mesmo. Desde o começo eu tinha a sensação de que você já tinha saído de lá e aqui me conta isso. Você já saiu de algum lugar que você já tomou consciência, mas estava ali naquele processo de processar. Até o final de setembro, eu vejo como se fosse algo que você não... É o corte por si só. Você entendendo que pensar nisso, você entendendo que de alguma forma ainda olhar para isso, você entendendo que não vale mais a pena. E eu vejo você, de uma vez por todas, enterrar esse processo, tá? Terceiro acontecimento. Aqui estamos falando de alguma coisa ligada ao lugar que você frequenta. Estamos falando de uma casa que você frequenta, um lugar que você frequenta. E eu tô vendo você, é como se fosse ter que se impor. É essa a palavra. Ter que se impor. Até para que algumas coisas não aconteçam mais. Você é muito brava. Tipo assim, olha, tal coisa aconteceu, eu não gostei. Tal coisa aconteceu, eu não gostei. Eu tô vendo você se impor até o final do mês, tá? E aqui, como quarto acontecimento, eu vejo que até o final do mês você entendendo, olha, cortei tal coisa, fiz tal coisa, mas rumo a me sentir melhor, rumo a uma ótima saúde mental,
rumo a uma ótima saúde, não só mental, mas emocional, tem um quê de você falando, cara, isso foi pra melhor. Melhor que aconteceu assim, porque assim eu já cortei, já vida que segue, sabe? Eu não tô vendo você sentir tanto. Se você assistiu a leitura de setembro, você vai entender do que eu tô falando. Você vai entender, tá bom? E eu tenho que trazer uma palavra pra você de poder. Eu tenho que trazer porque é pra acordar a tua energia, é pra marcar ela em você e pra você lembrar de mim quando isso acontecer. E a sua palavra é autossuficiência. Não tem outra palavra. Às vezes eu trago umas palavras diferentes aqui, mas a sua palavra é autossuficiência. Coloca aqui nos comentários. Já aproveita para deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Fechado? Aqua! Você que chegou até aqui depois de tanta informação, tanta mudança, tanta abertura aqui de cabeça, eu tenho 2 oráculos para você para fechar com chave de ouro. Para você sair daqui sabendo o que você está vivendo e o que você precisa fazer. E o primeiro oráculo é: alinhe sua vida. O que não está alinhado ou precisa de mudança. Vocês estão vendo o tanto de coisa que vem? E que às vezes a gente precisa de uma potência de um sentimento para que a gente dê rumo na vida. Ou então às vezes a gente precisa de uma conclusão para quebrar algo que eu imaginava que era isso. Mas até viver o negócio para ser vivido precisa de um tempo. E esse tempo pode demorar às vezes anos ou pode demorar meses. Mas a partir do momento em que ele vem, alinhe sua vida. Entenda o que você já fez por essa situação, o que não é mais necessário e que você consegue seguir até o fim. Você consegue seguir por você. Você consegue alcançar mais por você. Ok? E aqui, no Oráculo dos Guias Espirituais, é a carta número 17. Faltam peças no quebra-cabeça da sua vida. Aqui eu entendi que é como se faltasse alguma peça e ela viesse até o final de setembro para você encaixar, para você seguir, para que você consiga alinhar, para que você siga em frente e cresça e faça o impossível aí, ok? É isso! Eu espero que você tenha gostado dessa leitura, que ela tenha feito sentido para você. E se fez sentido, é dedo no like e se inscrever aqui no canal. Tem muita coisa, muita leitura aqui, ó. Não sei se você já assistiu, mas tem mensal, tem até o final do mês, tem de data, tem tudo que você precisa saber e tudo que você precisa para se conectar com a sua energia. E tô com uma meta aqui e preciso muito da sua ajuda. Rumo aos 700 mil. Isso só é possível se você me ajudar também. Então, compartilha com as outras pessoas, deixa o like, compartilha a sua palavra aqui. Compartilha não, comenta a sua palavra aqui. Ajuda a gente a chegar em mais corações. Ajuda a gente a cumprir a nossa missão. Tá bom? Beijo. Gratidão. Até a próxima.